E a internet, Gabriel Sapp aqui, eu tô de branco, sim, estranho, né? Mas isso não importa. O que importa é que hoje eu vou te ensinar a evitar os erros mais comuns na hora de fazer tratamento de pele numa foto, para você conseguir um resultado realista e natural, mais importante. Bora lá? Então, já aqui na frente do computador, aqui com essa foto dessa pessoa, você pode ver que ela tem várias marcas aqui de espinhas. Tem até, inclusive, um curativo aqui, ó, de tratamento de acne no queixo dela, que a gente vai ter que apagar também. Então, é uma excelente fotografia para mostrar para vocês a técnica que eu uso. Vamos começar com o mais básico, que é o Spot Healing Brush. Tem o Healing Brush e o Spot Healing Brush. O Spot Healing Brush tem esse tipo de comportamento aqui, ó. Você pinta em cima da área que você quer apagar ou restaurar, ele analisa tudo que tem ao redor e reproduz cores e texturas naquele local para apagar aquela marca. Vocês podem ver que funcionou muito bem aqui, apagou a espinha dela totalmente, mas em algumas situações eu prefiro usar aqui o Healing Brush, que não pega a textura sozinho. Eu tenho que primeiro clicar aqui segurando o Option ou Alt para quem usa o Windows, para capturar essa área aqui como fonte, e depois, sim, eu vou pintar onde eu quero apagar, e ele vai preencher aquela área usando como base as cores e texturas que eu capturei anteriormente quando eu cliquei segurando o Alt ou Option. Então, o Spot Healing Brush é só pintar, tem essa vantagem, mas ele escolhe de onde ele vai tirar as cores e texturas, de onde ele vai tirar a fonte. Então, a gente tem menos controle. Eu sempre começo com essa ferramenta, porque ela geralmente funciona bem, e se eu achar que precisa, eu começo a usar o Healing Brush, que me dá a liberdade de escolher de onde eu quero tirar as texturas. Vamos começar aqui, continuar usando a ferramenta mais simples, até ela deixar de funcionar tão bem quanto a gente gostaria. E é isso. É só ir pintando aqui por cima das marcas, não só de espinhas, né? Às vezes a cliente quer remover uma verruga, uma cicatriz, alguma coisa assim. Ó, vamos pintar aqui aos poucos esse curativo para acne que ela está usando, até ele desaparecer e ficar parecendo que é só a pele dela com uma espinha aqui no meio, beleza? E agora sim vamos apagar aqui a espinha. E ó, e se eu for comparar aqui a foto original com os poucos ajustes que nós fizemos até agora, já dá para ver uma boa diferença, né? E é importante de vez em quando você afastar um pouco a imagem para dar uma olhada geral nela, porque às vezes quando você está editando com muito zoom, vendo parte por parte, você acaba deixando de perceber algumas coisas que você vê quando diminui o zoom. Então vamos lá, vamos voltar para cá. E aqui nós vamos começar a chegar na parte mais complicada, porque além de várias espinhas e cravos, bem aqui tem uma sombra na bochecha dela causada pela luz. Então isso pode dificultar um pouquinho o trabalho da ferramenta. Então a gente vai bem de pouquinho em pouquinho. Evitem pintar áreas muito grandes assim, porque aí a ferramenta pode ficar meio doida, pode preencher demais, não exatamente como a gente quer. Então, é pouco a pouco mesmo. É um trabalho de muita paciência, um trabalho bem repetitivo. Às vezes uma foto pode precisar de horas, literalmente horas de trabalho e de edição. Então tem que ter paciência e saber trabalhar aos poucos, beleza? Já melhorou muito, mas como eu falei para vocês, essa é a parte fácil. Mesmo apagando várias espinhas, vários cravos, ainda tem algumas marcas, alguns detalhes aqui na pele dela que a gente pode melhorar. E para fazer isso eu vou começar duplicando a camada, Command J no Mac, Ctrl J se você usa o Windows. E vamos aqui, eu vou selecionar mais ou menos aqui o rosto dela, não precisa ser uma seleção tão perfeita. E vou aqui em Filter, Blur, Surface Blur. E nós vamos ser apresentados aqui com dois sliders, Radius e Threshold. Radius é a força da ferramenta, ou seja, quanto mais eu aumentar esse slide, mais ele vai desfocar tudo. E o Threshold é o respeito que a ferramenta vai ter por linhas, pelos limites entre tipos diferentes de cores e texturas. Pode ver aqui, por exemplo, dá para ver que com o threshold bem baixinho, tipo 17, o efeito não está entrando tanto aqui, por exemplo, nos lábios dela, nas sobrancelhas, nos olhos. Se eu aumentar o threshold, a ferramenta não respeita tanto esses limites e já começa a desfocar, em geral, tudo que está dentro dessa seleção que eu fiz. E eu fiz essa seleção porque essa ferramenta é bem pesada. Se você selecionar a imagem toda e for uma imagem muito grande, ela pode tomar muito tempo para processar. Então tente fazer sempre uma seleção na área que você quer realmente editar, no caso aqui o rosto dela. Então o que eu costumo fazer? Eu aumento bastante o threshold e vou ajustando aqui o radius, né, a força da ferramenta,
até chegar mais ou menos aonde eu quero. Eu acho que é esse aqui o nível de desfoque que eu quero. E agora sim eu vou reduzir o threshold para garantir que a ferramenta vai estar sendo aplicada só mesmo na pele dela. Não tanto aqui nas pálpebras, nas sobrancelhas, na boca, no nariz. Beleza? É esse o resultado que eu quero. Vou dar OK, a ferramenta vai processar e tá tudo pronto. Quer dizer, tá tudo pronto esse efeito aqui, né? Porque agora você pode ver que tem um pouco da orelha dela desfocada, um pouco do cabelo, e nós não queremos isso. Então eu vou transformar essa camada aqui numa máscara, segurando aqui o Alt no Windows ou Option no Mac e clicando bem aqui nesse botão de máscara, e vocês podem ver que é criada uma máscara pintada de preto. Explicando rapidinho aqui o funcionamento de máscara para vocês. Onde está preto na camada, a máscara vai estar invisível, e onde está branco, ela vai estar aparente. Então eu vou selecionar agora aqui o brush, né, a ferramenta pincel, selecionar a cor branca, e vocês podem ver que onde eu pintar de branco aqui, ó, o desfoque vai estar sendo revelado, e bem aqui na miniatura das camadas a gente pode ver, tem uma área pintada de branco, é exatamente onde eu pintei aqui no rosto dela. E o que a gente vai fazer? Nós vamos pintar toda a pele do rosto dela, tomando cuidado para não invadir os lábios, as sobrancelhas, dentro do nariz, os olhos, obviamente. E não se preocupem se começar a parecer muito irreal e antinatural uma pele tão perfeita e sem detalhes, porque depois a gente vai corrigir isso daqui a pouquinho. Beleza, agora com toda a pele dela já pintada dessa forma meio artificial, eu vou duplicar a camada de baixo, mesclar com essa máscara que nós acabamos de criar, e agora que ela tem esse rosto com menos detalhes, vai ficar mais fácil a gente corrigir essa mancha aqui do lado esquerdo, do nosso lado direito da bochecha dela. E para corrigir essa mancha aqui do lado da bochecha dela, eu vou selecionar o Brush Tool, criar uma nova camada totalmente vazia e transparente, selecionar mais ou menos essa cor aqui da pele dela e pintar aqui em cima. E agora eu vou reduzir a opacidade para deixar bem discreto, só para dar uma leve diminuída ali naquela mancha, tá vendo? Agora eu vou juntar essa camada com a camada de baixo, duplicar, repetir o processo, criar uma nova camada, selecionar o brush, selecionar essa cor aqui, pintar de leve, reduzir bastante aqui a opacidade para ficar mais real, e pronto, dá para ver que a gente já melhorou bastante essa marca aqui. Ainda não está perfeito, então eu vou mais uma vez selecionar aqui o rosto dela e aplicar mais uma vez o Filter, Blur, Surface Blur para desfocar bastante aquela área ali e reduzir o máximo que eu puder aquela mancha na pele dela. Beleza? Mais uma vez, vou transformar essa camada numa máscara segurando o Alt ou Option para ela ficar invisível e pintar de branco só aqui em cima dessa marca que eu estou querendo corrigir. Pele humana tem textura, tem detalhe, tem que ter textura, porque senão fica parecendo um personagem em 3D mal feito. E não é isso que a gente quer. Vamos botar textura na pele dessa menina agora, então. Vou criar aqui uma nova camada, também transparente, sem nada. Venho aqui em Edit, Fill, e bem aqui no Contents eu vou selecionar 50% Gray. É o cinza 50%, é como se fosse um cinza perfeito, feito a partir da exata mesma quantidade de preto e branco. Vamos clicar aqui então em OK, e pronto, a gente tem uma nova camada cinza por cima da menina, ela está aqui embaixo ainda, não desapareceu. Agora nós vamos de novo aqui em Filter, Noise, Add Noise, e vamos adicionar aqui ruído. Vamos clicar aqui em Monochromatic para o ruído ficar só preto e branco, né? A gente não quer esse ruído colorido horrível. O amount aqui, a quantidade de ruído que você vai introduzir vai depender do tamanho da foto. Fotos pequenas, né? Arquivos menores precisam de menos ruído. Fotos grandes vão precisar de mais ruído. Vai precisar ocupar mais ou menos a sua tela dessa forma aqui, o ruído que a gente vai criar, beleza? Uma quantidade considerável de ruído, mas ainda com grãos relativamente pequenos. Vamos dar aqui OK. Agora, com essa camada aqui com ruído, nosso próximo passo é vir aqui de novo em Filter, mas dessa vez em Stylize e depois em Diffuse. E o que ele vai fazer é pegar o padrão do ruído e mudar um pouquinho, vai dar uma espalhada, ele vai deixar mais difuso, como o próprio nome do filtro diz, e vocês já vão entender por quê. Porque o nosso próximo passo é voltar de novo em Filter, Stylize e agora em Emboss. E vocês podem ver, se chegar bem perto, esse padrão que é criado com essa ferramenta lembra muito a textura da pele humana. Real o suficiente, aproximada o suficiente para a gente usar nessa fotografia, aplicar no rosto da menina e deixar super natural.
Aqui no Amount é a quantidade do efeito, não tem muito o que explicar. E aqui no Height é como se a gente estivesse aumentando a altura dessa textura, como se a gente estivesse deixando esse material mais áspero, mais texturado mesmo, sabe? Então a gente vai colocar, no caso dessa foto aqui, eu vou usar aqui dois, acho que é um efeito bom o suficiente. E agora nós já temos aqui a camada cinza com o ruído, o diffuse e depois o emboss. E agora a gente vai bem aqui no Blending Mode, onde está normal, e mudar para Overlay. E vocês podem ver, agora a gente já consegue ver essa textura com o rosto da menina por baixo. Não tá legal ainda, porque a gente ainda não terminou, calma lá, vai dar tudo certo. E nós vamos agora então diminuir a opacidade dessa camada. O que eu gosto de fazer é diminuir para 0 e ir aumentando aos poucos até encontrar um nível em que eu sinta que tá parecendo que a pele dela tá com uma textura de pele humana real. No caso dessa aqui, eu acho que 6 é um número bom pra gente usar nessa imagem. E se vocês estiverem achando que essa textura está muito aparente, muito grande, o que é o caso aqui na minha opinião nessa foto, a gente pode simplesmente pegar essa camada de cima e usar o Transform, reduzir o tamanho dela para ela ficar menor, então esses padrões também vão reduzir e vai ficar muito mais parecido mesmo com a textura da pele humana, com poros e tudo mais. Então eu reduzi bastante aqui, dá para ver que ficou bem real, dá até para aumentar um pouquinho aqui a opacidade para deixar a pele dela um pouco mais texturada. Pode ver, eu tava assim e agora tá assim, bem real mesmo. Mas nem toda a pele humana tem essa mesma textura, né? Então o que a gente vai fazer? Eu vou de novo transformar essa camada aqui numa máscara, segurando o Option ou Alt para ela ficar invisível. E vou selecionar aqui de novo a Brush Tool e pintar só aonde eu quero que essa textura seja aplicada. Tomando muito cuidado para não pintar os olhos, nem invadir aqui a textura dos lábios, que é algo totalmente diferente, a gente não quer misturar as coisas. Pronto, olha aqui a diferença. Essa era a pele original dela, essa aqui é a pele tratada, né, com todas as espinhas e marcas totalmente apagadas e sem textura nenhuma. E aqui por cima, a textura da pele, que vai deixar a pele dela realmente bem real e parecendo pele humana de verdade. O que a gente ainda pode fazer aqui nesse momento é mesclar essas duas camadas, né, porque o tratamento está pronto, duplicar e aumentar um pouco, talvez, a nitidez aqui no cabelo dela, porque eu acho que tá faltando um pouco de nitidez nessa imagem. Então vou bem aqui mesmo em Filter, vou usar o Camera Raw Filter, que é um filtro que eu gosto bastante para mexer nesse tipo de coisa. Vim bem aqui em Detail, aumentar o Sharpening, eu vou aumentar bastante mesmo, vocês já vão entender porquê. E agora sim, eu vou reduzir a opacidade até chegar no nível de nitidez que eu gostaria, transformar essa camada numa máscara invisível e pintar aqui só por cima do cabelo dela, onde eu acho que está faltando mais definição. Eu acho que aqui nessa parte de baixo da foto também faltava um pouco de nitidez, vou pintar por aqui e pronto. Espero que essas dicas te ajudem a melhorar o seu tratamento de pele nos seus trabalhos, né? Entregando para os seus clientes resultados que vão deixar eles felizes, mas sem transformá-los em outras pessoas e sem transformá-los em algo que nem sequer parece uma pessoa, né? Se você gostou dessa dica, se essa dica te ajudou, curte aqui o vídeo porque isso ajuda muito o canal a crescer, a atingir mais pessoas e ajudar mais pessoas. Se esse conteúdo te interessa, considere se inscrever no meu canal porque você recebe meus vídeos assim que eu postar. E se você quiser mesmo ajudar meu trabalho aqui na internet, você pode comprar um dos meus produtos digitais, meu curso de vídeo para fotógrafo que tá incrível, meus packs de preset, inclusive tem vários packs de packs que você pode comprar com um descontaço. Minha planilha de cálculo de orçamentos que vai mudar a forma como você pensa em precificação, vai te ajudar a se valorizar mais, cobrar melhor e perder menos dinheiro. Ou você pode se tornar um membro aqui do canal, contribuindo com um valor simbólico a partir de apenas €1 por mês e pode cancelar quando quiser. E fazendo qualquer uma dessas coisas, você vai estar me ajudando no meu objetivo de me dedicar cada vez mais aqui ao YouTube e trazer para vocês cada vez mais conteúdo, com mais qualidade, mais frequência e de graça. Beleza? Então, por hoje eu vou ficando por aqui. A gente se fala no próximo. Falou!